versículos 2 até o versículo 4. Todo mundo achou? Beleza. Então eu vou ler com vocês. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém? Eu queria falar com vocês sobre fé, mas eu queria dar um outro approach, uma outra abordagem sobre fé, dizendo o seguinte: fé é baseada em conhecimento. Fé é baseada em conhecimento. Nesse texto que a gente acabou de ler, logo no primeiro versículo, pode ler lá, fica com os olhos no primeiro versículo, porque a pergunta que eu faço para vocês, baseado no primeiro versículo, é: como é que a graça e a paz divina são multiplicadas a nós? Você tem a resposta no versículo primeiro. Como é que a graça e a paz do Senhor são multiplicadas a nós? Como é que está escrito aí? Conhecimento na leitura. Muito bem, está escrito ali mesmo. Graça e paz é multiplicada pelo pleno conhecimento. Sem conhecimento, não há graça e não há o quê? Paz. Muita gente fala assim: pastor, ora por mim para que eu tenha paz. Eu não posso fazer isso. Quer dizer, eu posso orientar a pessoa no sentido de ela conhecer o caminho bíblico da paz. Porque se a paz não é uma coisa mística, que vem para a gente como uma unção, ou uma coisa que cai sobre nós e nos inunda, ela tem caminhos. A paz que eu estou dizendo é... A paz, ela tem dois sentidos bíblicos: paz com Deus e paz de Deus. Esses são os dois sentidos bíblicos de paz. Se a pessoa não tem paz com Deus, ela jamais terá a paz de Deus. Porque a paz de Deus, que é a paz concedida de Deus, ela depende da reconciliação primária com Deus, que é a paz com Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, se a gente ensina para a pessoa o caminho da paz, primeiro é a reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, ele diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e agora nos fez embaixadores dessa reconciliação, para que a gente diga ao mundo que ele já está reconciliado conosco. Agora é a sua parte, você tem que se reconciliar com Deus. Deus já se reconciliou com a humanidade, de antemão. Isso é maravilhoso. Tem muito evangelho sendo pregado aí que contraria toda essa teologia paulina, que diz que Deus está irado, que Deus está aí com raiva, está mandando tsunami, está brigando com o povo. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios que Deus se reconciliou de antemão com o mundo inteiro em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa é ensinada nisso, ela tem um conhecimento que ela já pode se achegar a Deus, apesar de toda a vida pecaminosa que ela está tendo, ela pode se achegar a um Deus que Deus aplacou a ira dele. Deus não está com raiva da pessoa, porque a ira foi mandada totalmente sobre quem? Sobre Jesus. Se a ira foi mandada sobre Jesus na cruz, Deus está livre agora para te receber, sem ira. Então a pessoa precisa conhecer o caminho da paz, certo ou não? O caminho da paz é o caminho da paz com Deus, e depois o caminho da paz de Deus. Aí vem o segundo passo. A paz de Deus, ela é um subproduto da paz com Deus, porque ela é um resultado da operação gloriosa do Espírito Santo
em nós. Já é outro passo, mais profundo. Quando você é reconciliado com Deus, agora você recebe o Espírito de Cristo, que tem poder de manifestar no teu coração uma paz sobrenatural, que vai muito além de um sentimento. Paz o que é? Paz é uma ação sobrenatural de Deus em nosso coração. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso hoje. Eu poderia passar aqui 3 horas falando com você só sobre paz. A importância da paz interior, que é poderosíssima. É poderosíssimo isso. O reino de Deus é um reino de paz. Sem a paz dentro de nós, a gente não consegue ser ministrado por Deus. Nós precisamos primeiro da paz de Deus em nosso coração. Você não consegue ouvir a palavra sem paz. Você vai para a igreja sem paz e você não ouve o pastor. Você fica. Você não consegue isso. A voz de Deus é ministrada na paz, é uma voz interior. Você precisa de paz. É por isso que quando Jesus chegava em qualquer lugar, a primeira palavra que ele dizia era Shalom. Ele primeiro estabelecia o ambiente do reino, senão ele não conseguia se fazer entender na mente humana, ok? Então, graça e paz, elas são multiplicadas a nós pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, conforme ele disse no versículo 1. Porque o conhecimento de quem é Jesus e de quem nós somos nele é que dá toda a base para que a gente tenha todos os benefícios de Jesus. Sem conhecimento, a gente não tem vida cristã. Esse é um grande problema da igreja cristã evangélica hoje, que fala de tudo na igreja, menos do conhecimento profundo de quem nós somos em Cristo. As pessoas não têm a mínima noção de quem elas são em Jesus. Entenderam, irmãos? As pessoas não são ensinadas quem é você em Cristo. Qual é a sua identidade em Jesus Cristo? Segunda coisa, a palavra de Deus está dizendo ali no versículo seguinte que todas as coisas já foram dadas a nós. Todas as coisas em Cristo já estão dadas. É impressionante como que a igreja não entende isso que eu acabei de dizer. Porque a gente entende, desde que a gente é criança, no meio cristão, a gente acha que a gente tem que fazer Deus fazer coisas. E Deus não faz, ninguém faz Deus fazer nada. Ninguém pega o braço de Deus e torce com a oração. Ninguém obriga Deus com a campanha das 20 semanas. Ninguém consegue mudar a mentalidade divina com uma corrente de oração. Por quê? Porque Deus já fez todas as coisas de antemão, já estão feitas. Quando Pedro diz assim, visto como pelo seu divino poder, versículo 2, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, aí ele completa, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então é nesse ponto que eu quero entrar. Porque entre essas coisas que a gente recebe de Deus, está incluída a fé. Fé é um dom divino. Quem sabia disso? Você precisa receber dom de fé. Porque nem isso a gente consegue ter. Eu não quero entrar muito profundo nessa teologia, mas todo cristão deve saber basicamente que a gente não nasce com a fé sobrenatural de Deus. A gente não consegue crer em Deus naturalmente. A gente pode achar que ele acredita, mas isso não é fé. Fé sobrenatural é aquela fé de Pedro. Quando Jesus perguntou para ele, quem vocês dizem que eu sou? E ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou isso agora foi o Papai Celestial. Você não tem esse gabarito todo para você crer nisso que você acabou de dizer. Então a fé, ela é um dom, certo? E ela está nesse pacote de todas as coisas que ele acabou de dizer. Está a fé incluída. Nós recebemos, todos nós temos a medida da fé de Jesus em nosso espírito. Devagarzinho vocês vão aprendendo isso. Porque a fé não é mental,
não é uma fé psicológica. Fé é um atributo do Espírito. É o teu espírito que crê. A tua mente às vezes duvida. Você não consegue crer com a tua mente. Você consegue apenas entender tópicos que movam o teu espírito a crer. A mente serve para isso, é uma ponte entre o que eu estou falando com você e o teu espírito. Você está me escutando agora e a tua mente está falando, isso é verdade, ou não entendi. A tua mente é o árbitro que vai no final fazer com que o ensino da verdade vá descendo a um nível mais profundo, que é o coração, teu espírito. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus diz assim que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas não é simplesmente esse ouvir que vocês estão ouvindo agora. Esse ouvir que Paulo fala é um ouvir mais profundo, que é a revelação do Espírito. Por exemplo, vocês podem estar escutando a minha voz e estão ouvindo a palavra de Deus. Mas se o coração de vocês não for movido por fé, se você não tiver intenção de crer, o Espírito de Deus não consegue trabalhar a fé, não consegue revelar o que eu estou falando. Por isso que na igreja é importantíssimo aquilo que Jesus falou. Jesus disse assim que o semeador, enquanto jogou a semente, e alguns não entenderam, veio o maligno e arrebatou a semente que havia sido jogada. Por que arrebatou? Porque o cara não entendeu. Vocês estão entendendo como que é precioso o entendimento? É por isso que na igreja eu sou meio chato. Quando o pessoal não está prestando muita atenção, quando está tendo um movimento atrapalhando o ambiente ou deixando a palavra fora de... Porque eu sei que o Satanás ele trabalha para você não prestar atenção naquilo que a gente está falando. Amém? Então, queridos, a fé ela vem pelo ouvir, mas é um conhecimento por revelação, não é um conhecimento intelectual apenas. O conhecimento por revelação é um conhecimento mais íntimo, mais interior. Você sabe porque sabe que você entendeu. É diferente do intelectual apenas, ok? Mas a maioria de nós, os cristãos, nós temos aprendido a operar muito bem com o sistema do mundo. Mas com o sistema de Deus, a gente tem dificuldade em operar. É uma triste constatação que eu estou falando aqui. É muito difícil isso. É muito difícil para um pastor dizer isso, que a igreja cristã, ela vive mais mundanamente hoje do que de acordo com os moldes do Evangelho. É difícil isso. E por quê? Porque a mente cristã, ela está se tornando uma mente secular. A mente, é imprescindível que a mente cristã seja cristã, de fato. Tenha revelação de Deus. Amém? Porque nós não temos, na verdade, um problema de falta de fé, se você pensar bem. Qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que a gente tem falta de revelação da palavra. Porque se a gente tiver revelação, a fé é automática. A fé é apenas um resultado natural da revelação. Quando a revelação cai em você, a fé explode. Quando eu estou falando algo para você aqui, ou na igreja, que o Espírito te dá a revelação, aquilo se aviva em você. Você fala, uau, é isso mesmo. Isso é revelação. Aquele momento a sua fé é acesa. Entenderam? Quando você não tem a revelação do Espírito, está só no intelecto, você está entendendo tudo, mas ainda não produziu o aspecto sobrenatural que Deus quer produzir. Ficou só aqui nesse nível. É por isso que o cristão não é apenas psicológico. O maior nível do cristão qual é? O mais elevado nível nosso é espiritual. Não é psicológico. Amém? Embora envolva a nossa mente. Ok? Agora, a palavra de Deus diz que todos nós somos nascidos de novo, sim ou não? Todo mundo nasceu de novo aqui, certo? E esse novo nascimento não é uma figura de linguagem. De acordo com a palavra de Deus, a gente nasceu mesmo do Espírito. Houve um milagre dentro de nós. Então a gente recebeu uma natureza nova do Espírito Santo.
no nosso espírito, ok? E o nosso espírito não precisa fazer força para ter fé, porque Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz assim, que o fruto do espírito aí ele dá uma listinha, certo? Qual é o fruto do espírito? Amor, alegria, paz, e vai embora. Aí ele chega numa palavrinha no meio, chamada fé. Então, fé é uma coisa natural do Espírito, é fruto porque já está nele. O Espírito regenerado, o Espírito do nascido de novo, não consegue ser um Espírito que não seja de fé, porque ele é fé, ele tem fé. Se a gente conseguisse eliminar a incredulidade da nossa mente, a gente traria poder miraculosíssimo de Deus para a realização de milagres. Mas o problema é que a gente tem um impedimento enorme nessa área. Entendeu? A nossa fé é poderosíssima, mas o que barra a nossa fé é como a gente pensa. Vou dar um exemplo para vocês como pensavam os apóstolos, como eles pensavam diferente da gente. Quando Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta, quem lembra dessa passagem? O que Paulo fez? Quando a cobra picou e ficou na mão dele, ele levantou a mão assim, aquela víbora venenosa no braço dele grudado, e os nativos, todo mundo olhando, falou, esse cara vai morrer agora. Qual foi a reação de Paulo? Quem lembra? Ele pegou a cobra e fez assim, ó, e continuou comendo a mandioca cozida dele. Agora eu pergunto para você o seguinte, existe uma diferença da mente paulina para a nossa atual? Porque na mente de Paulo, o espírito, a fé do espírito era tão elevada, já tão desenvolvida, que na mente dele não havia espaço para a morte. Uma morte de picada de cobra, porque ele tinha domínio sobre isso. Mas como nós não temos o domínio sobre isso, a gente fala, vou morrer agora, e morre. Porque é aqui, ó. Entenderam isso? Paulo falou, não chegou minha hora. Você quer saber como eu estou falando a verdade? Para vocês também do YouTube. Paulo falou o seguinte para os filipenses, ele disse assim, ou para os coríntios, eu não lembro bem para que grupo ele falou, mas ele disse o seguinte, eu estou em aperto entre ir para Deus ou ficar com vocês. Lembra que ele falou isso? Eu estou apertado. Para mim é melhor estar com o Senhor, porque para mim é ótimo. Porque para mim o morrer é ganho, o viver é ganho, o morrer é lucro. Ele falou. Mas, olha o que ele fala, eu decido ficar com vocês, que é para o bem vosso. Uau! Olha a mente desse cara. Na mente de Paulo, ele tem domínio sobre a morte. Ele decide o momento da morte. Como Jesus decidiu. Vocês pensam que Jesus morreu na véspera? Que nem peru? Não. Todo mundo quis matar Jesus. Vocês não lembram disso? Uma vez quiseram empurrar Jesus de um penhasco. O que ele fez? Saiu. Ele passou no meio do povo assim, ó, porque não era a hora dele. Ele simplesmente passou. Sobrenaturalmente, todo mundo foi caindo. Porque na mente de Jesus, ele decidia a hora de morrer. Ele disse assim, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Na mente de Jesus, ele não morria na véspera. Ele morria no propósito divino. Mas a gente morre na véspera. Na nossa mentalidade atual. Porque a gente não tem a mente desenvolvida como o Espírito quer que a gente tenha. Inclusive eu tenho dificuldades porque eu também estou no meio de toda essa moçada que foi treinada com essa mentalidade do século XX, ocidental, que é horrorosa, cheia de negativismo. Essa semana mesmo estou tratando um tema lá no Gideões, sobre como viver num mundo positivo, negativo, uma atitude mais positiva por causa disso. Porque eu acredito, irmãos, que a fé, ela está dentro do nosso espírito, mas a maior barreira para nós é aqui, é a nossa cabeça. Amém? Então, é por isso que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê?
da mente. Porque o cristão precisa renovar a mente todo dia com a palavra, até morrer. Não é um dia só, nem uma semana. Ele vai passar o restante da vida lutando para trazer a mente dele em conformidade com o que a palavra diz e com o que ele já tem no Espírito. Porque se ele fizer isso, mais e mais Deus é poderoso para fazer coisas tremendas nele, porque ele já é equipado. Voltando ao versículo 2 de Pedro, Pedro disse no início que nós já recebemos todas essas coisas. Nós não vamos receber amanhã ou depois. O pacote já foi dado. Você já tem prosperidade, você já tem bênção, você já tem cura, você já tem salvação, você já tem vitória, você já tem autoridade sobre Satanás. Mas você precisa ter o quê? Conhecimento. Porque a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O entendimento. Porque você pode ter uma conta bancária de $1 milhão, mas se você não tiver conhecimento disso, você vai estar comendo pão seco amanhã de manhã. Não é verdade? A palavra de Deus diz que nós temos grandes riquezas em Jesus Cristo, mas a gente não sabe se utilizar dessas riquezas. Então, vocês concordam comigo que a fé é baseada em conhecimento? A fé é baseada em conhecimento. E a renovação da mente é substancial nisso. É necessário, uma mudança radical. Todo pastor tem que ter uma luta enorme com a igreja para renovar a mente, trazer a mente carnal para uma mente espiritual. Amém? Aleluia. A mente carnal, querido, carnal, amados, ela anula a mente espiritual, porque elas não podem conviver ao mesmo tempo. Ou a gente está no momento pensando carnalmente, ou a gente está pensando espiritualmente. Mas as duas coisas é impossível. E quando eu digo carnal, eu não estou falando de pecado. Interessante isso. Quando eu digo carnal, porque quando a gente pensa carnal, o crente pensa assim, que o crente carnal é aquele cara imoral, sujo, fala palavrão e não sei o que. Também, isso também é carnalidade. Mas a carnalidade é muito mais sutil do que toda essa coisa grotesca. O que é carnalidade? Carnalidade simplesmente significa pensar de acordo com os sentidos naturais e com o mundo. Se eu penso de acordo com os meus sentidos, eu sou carnal. Por exemplo, Jesus diz assim: eu levei as tuas enfermidades. Eu creio intelectualmente nisso, mas na hora que me dá a dor na cabeça ou na barriga, o meu corpo vai dizer assim: isso não funciona. Por quê? Porque eu vou crer mais nos meus sentidos, a minha mente é mais habilitada a crer no que eu estou sentindo, no que a palavra de Deus está dizendo. Vocês estão entendendo? Isso é carne, é carnalidade. Por exemplo, quando a gente está com falta de dinheiro e a gente dá uma oferta na igreja, a carne vai dizer assim: vai faltar dinheiro, porque a carne pensa segundo os sentidos. Mas o Espírito diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória. Essa é a palavra. O Espírito diz: eu creio nisso. A carne diz: eu tenho dificuldade, vai faltar dinheiro amanhã para eu pagar minha conta. Entendeu como que a carne é sutil? Então a carne, ela anula a mente espiritual. Se você mantém a espiritualidade na mente, mesmo no meio da briga feia, da luta e da dificuldade, o Espírito Santo é apto para operar aquele milagre, porque ele está vendo a tua fidelidade no Espírito. O apóstolo Tiago, em capítulo 1, versículos 7 a 8, ele diz o seguinte: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois essa pessoa tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: o grande problema da gente receber respostas de oração é a mente dividida. É aquela mente que está entre o espírito e a carne. Ela não está firme no espírito, ela está variável. Se você ver o versículo anterior de Tiago 1, ele diz assim: não seja como a onda do mar que vai e vem. Não é isso que ele diz lá? Aquele que pede algo ao Senhor, não seja como a onda que vai e vem. Não pense este que receberá alguma coisa do Senhor.
Porque essa pessoa tem mente dividida. Mente dividida não traz o requisito necessário para Deus fazer o que Deus quer fazer. Olha como depende muito de nós as respostas das nossas orações. E a gente culpa a Deus. Entendeu? O que eu estou falando aqui, irmãos, nossa, é importantíssimo. Porque como a gente é pastor, a gente sabe, as pessoas chegam para a gente e falam assim, pastor, eu não entendo esse negócio, eu oro a Deus, eu peço, e não sei o que, e Deus não responde, eu não sei o que eu faço, eu vou desistir de ser crente, não sei o que e tal. Espera aí um pouquinho, Deus estabelece na palavra algumas coisas sérias que tem a ver com a gente, a nossa parte. E a nossa parte não é cumprida bem por nós. Né? Acho que foi ontem ou hoje que eu falei no grupo Gideões, eu falei um pouquinho sobre isso. Quando Deus falou para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Foi hoje? Seja forte e corajoso. Primeiro ele diz assim, não temas, né? Eu não lembro bem o versículo, mas ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Josué, você pode ler para mim? Para você ver como depende de uma atitude humana. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muito bem. Por que Deus falou assim, seja forte e corajoso? Aí ele diz o negativo, não temas e nem te espantes. Viu só? O positivo tem que anular esses dois negativos. Mas ele está dizendo, Deus está dizendo o seguinte para Josué, não sou eu que faço isso em você. Se você não for forte, com uma atitude de força, com uma atitude de coragem, eu, Deus, fico impedido de agir. Olha que coisa poderosa. E a gente reclama com Deus. Mas Deus não pode invadir a autoridade da jurisdição humana. A gente é autodeterminado. Entendeu? Nós somos autodeterminados. E Deus não mexe nisso. O que eu falei aqui é muito poderoso, não é? Porque as pessoas ficam esperando que Deus faça o que Deus está esperando que ela faça. Amém? Paulo diz em Efésios 3:20, ele diz um versículo que todo mundo adora, mas ninguém pensa na profundidade dele. Paulo diz em Efésios 3:20 o seguinte, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, mas aí ele completa, segundo o poder que opera em nós. Essa parte todo mundo deixa de lado. Porque a gente quer que Deus faça infinitamente mais coisas em nosso favor. Mas Jesus está falando o seguinte, mas depende do poder que opera em você. Se você não estiver operando fé, se você não operar atitude, se você não operar a determinação e a autoridade que eu coloco em você, Deus não pode fazer infinitamente mais, porque ele fica barrado. E aí, cai aonde? Onde estou querendo chegar com isso? Estou querendo chegar no poder que Deus concede a um ser humano. A gente, não entenda mal, queridos. Vocês também que estão no YouTube vão entender. Eu não estou dizendo que Deus não é poderoso. Não, pelo contrário, Deus é todo poderoso. Ele poderia fazer o que ele quisesse sem ter a nossa participação. Vocês estão entendendo? Mas aprouve a Deus criar um ser humanozinho com tamanha autoridade, tamanha capacidade, que ele, Deus, depende de algumas atitudes nossas para que ele possa agir através de nós. E isso que eu acabei de dizer aqui resolve muito problema de oração, sim ou não? Porque oração o que é? Oração é você saber interagir com um Deus que quer agir por meio de você. Qual é a visão da maioria dos crentes em relação à oração? A visão da maioria dos crentes é a seguinte, eu estou na terra, Deus está no céu. Eu peço algo daqui e ele resolve lá e faz por conta dele. É assim que funciona na mente dos crentes. Não é bíblico isso.
Vou repetir. A gente pensa assim, eu estou aqui na terra, sou pequenininho, sou um verme. Todo mundo pensa isso. Eu sou um zero à esquerda. Deus é o Todo-Poderoso. Então eu vou me humilhar, vou clamar, Senhor, quem sabe o Senhor faça, está na tua mão, se for da tua vontade. Não é assim que o povo ora? É assim que as pessoas oram. Mas Deus está falando o seguinte, não. Eu decidi fazer uma parceria com você. Eu não estou isolado, eu não sou mais um Deus lá e você um homenzinho na terra. Agora eu e você somos cooperadores. Nós somos cooperadores. O que significa a palavra cooperador? Significa operar com. Cooperador é aquele que opera com. O que é um A palavra de Deus diz isso em Romanos. O apóstolo Paulo diz assim que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. Vocês estão entendendo isso? Vocês sabem o poder disso que eu estou falando? Eu espero que Deus dê revelação a vocês disso. Co-herdeiro significa o seguinte: existe um herdeiro que é dono de toda a riqueza do doador. Ele é legalmente, por direito legal, ele é o herdeiro, ele é dono do negócio. Mas existe o co-herdeiro, que é incluído na cláusula, que não merecia. Ele não merecia ser herdeiro, porque ele não nasceu do pai. Mas ele é incluído num registro, num contrato. O cara que não nasceu, ele está sendo incluído juntamente com o herdeiro num contrato, e a partir daquele momento, ele, que não era nascido, agora ele tem todos os direitos do herdeiro. Por isso ele é co-herdeiro. Amém. E porque ele é co-herdeiro, agora não basta um herdeiro assinar o cheque, é preciso a minha assinatura no cheque. Bom, eu estou indo num nível muito mais elevado agora. Porque as pessoas têm ideia de si. Os cristãos não conhecem quem são em Cristo. Eu repito isso e o pessoal do YouTube tem que saber disso. A maioria de nós não sabemos a nossa posição em Cristo, quem somos. A gente sabe que Jesus é todo-poderoso, mas não sabe que nós somos colocados no mesmo patamar de autoridade de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo já na terra. Amém? Você tem dúvida disso? Leia as cartas de Paulo. Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós já estamos. Então me admira, amados, que cristãos venham na igreja. Essa semana eu ouvi algo fantástico de um crente. Pastor, eu não vou mais no culto de oração não, de quarta. Por quê? Porque toda vez que eu vou no culto de oração, o diabo me ataca. Então eu não entendo esse Deus. Eu vou no culto de oração, o diabo me ataca, aí eu não vou. Eu pergunto para os irmãos o seguinte: o que essas pessoas entendem da autoridade que elas possuem em Cristo? Quem é o diabo perto dessa autoridade? Está vendo? Ele está respondendo. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando. Veja, se o diabo te ataca porque você vem num culto de oração, é porque você tem que despertar para quem você é e mandar ele calar a boca. Você tem autoridade. É hora de você se levantar e pisar na cabeça dele e não fugir do culto de oração. Vocês estão entendendo, YouTube? Porque se a gente for fugir do diabo, que cristãos somos nós? Então agora vocês estão entendendo que fé é baseada em conhecimento? Se você não tem esse conhecimento, o diabo te arrasa. Acaba com você. Porque você não sabe que você é co-herdeiro com Cristo. Você é ignorante. Você acha que você tem que ficar pedindo a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, levante-se e diga: Senhor, pela tua autoridade, eu comando a esse demônio que saia daqui agora. Você não precisa pedir para Jesus, você é co-herdeiro. Agora, existe coisa que você precisa pedir que você não conhece a vontade de Deus. É outro aspecto. Certo?
Mas tem coisas que Deus não mandou a gente pedir, mandou a gente mandar. Vocês têm dúvida do que eu estou falando? Jesus disse assim, curai enfermos. Ele nunca falou, orai pelos enfermos. Porque ele, na mente de Jesus, ele esperava que a gente chegasse para um enfermo, com aquela mente renovada, sem medo de pegar tuberculose, e pusesse a mão no sujeito e não ficasse com lepra, como ele. Vocês não lembram que Jesus não pegou lepra? Porque na mente de Jesus a lepra era ilegal nele. Mas em nós não. A gente acha que ela é legal. Vocês estão entendendo como é difícil para a nossa cabecinha? A gente é fraco. Eu sou fraco. Às vezes eu vejo um cara gripado e já começa. Por quê? O psicológico é fraco. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu também compreendo a minha patologia, mas eu sei o caminho de Deus, para a gente reverter isso. Vocês concordam que a gente pode crescer nisso? Claro. Através do quê? Renovação da mente e do conhecimento. Amém? Romanos 8:6 diz assim, a mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha a diferença. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Eu digo uma coisa para você, só para a gente terminar. Você não pode ter vida e paz sem o conhecimento do sistema divino. E por outro lado, se nós estamos experimentando tudo, menos vida e paz, é porque nós temos uma mente carnal. Porque Paulo está dizendo nesse versículo claramente, Romanos 8:6, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, ok? Ela diz assim, a mentalidade da carne é morte. Se você pensa segundo a carne, você morre emocionalmente, psicologicamente, você fica negativo, você fica pessimista, você começa a desenvolver úlcera, você começa a desenvolver ansiedade, isso é morte. É a carne que gera isso. Mas se tua mentalidade for divina, você não tem medo, você não tem ansiedade, você está tranquilo, você está firme no Senhor. Amém? Tem um versículo em Isaías 26:3 que diz o seguinte, tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, queridos, olha só o que eu vou falar aqui, é interessante isso na Bíblia. Por que o povo antigamente, na era de Adão, depois de Adão, um certo tempo, tinha uma vida de séculos? Os caras viviam 700 anos, 800 anos, 600 anos. Os caras começavam a ter uma vida familiar com 300 anos. Ia casar. Estou com 300 anos já, vou pensar no casamento. Arranjar uma moça lá em Minas Gerais. Pensou que legal? 300 anos. Agora, presta atenção. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito, que uma das razões por que eles não morriam é porque eles não sabiam como morrer. Você vai falar, pastor, você está ficando biruta. Não, é verdade o que eu estou falando. Imagina um mundo em que você nunca viu morte antes. Não tem televisão falando de morte. Não tem a mídia falando que chegou um vírus novo. Na cabeça dos caras, eles não pensavam carnalmente. Eles não pensavam segundo o mundo. Na mente deles, a gente nasceu para viver muito. Vocês estão entendendo? O espírito deles achava uma mente adequada para aquele estágio da etapa humana. Eles não conseguiam morrer porque eles não sabiam como morrer. Eles não sabiam nem que existia doença. Ninguém tinha chegado para ele, você vai pegar uma doença chamada hepatite C. Preste atenção como eu estou falando a verdade. Quanto mais a gente recebe informação do mundo sobre doenças novas que chegam, mais vulnerável a gente fica a tudo isso. Porque a nossa mente não se renova com a verdade da palavra, que diz que nós temos que ter autoridade sobre tudo isso. A gente se renova com um novo tipo de vírus que está surgindo, com um novo tipo de epidemia na África,
com as ameaças do planeta. Não é isso que a gente recebe todo dia? A nossa mente não é renovada com a palavra, é desrenovada com o mundo. A gente pensa segundo a carne. Entendeu? Somente em Caim foi que aconteceu o primeiro homicídio. Depois de muito tempo, o cara resolveu matar o irmão dele, para ver como que era. E depois que esse tal de Caim matou o Abel, o cara que ouviu, as pessoas que ouviram que era possível matar um humano, quiseram imitar. Antes não tinha imitação, porque ninguém sabia. Vocês podem ver isso lá em Gênesis. Teve até um cara que imitou Caim, porque Caim foi protegido por Deus. Como Deus falou assim, Caim, eu vou colocar um sinal em você, e todo aquele que quiser matar Caim será amaldiçoado 7 vezes. E o cara lá, depois de várias gerações, falou, mas como Caim foi protegido por Deus, se eu matar esse sujeito agora, eu serei protegido 70 vezes 7, ele falou. Ele já estava aumentando a coisa. Por quê? Porque a tendência humana é crescer a mente para a miséria, para o pior. Então aí eles começaram a conhecer morte, começaram a assassinar, o pecado começou, o pecado sexual, e a coisa foi indo, e aí é onde a morte começou a dominar o humano e ele morrer, e ele viver cada vez menos. Agora vocês concordam comigo que aqueles primeiros inocentes não sabiam de nada, não sabiam que tinham doença, não sabiam o que era adultério. O que é isso, adultério? Entendeu? Eles não sabiam de nada disso. Então, assim como a fé depende do conhecimento, a incredulidade, ela aumenta com o conhecimento errado daquilo que você recebe todo dia. Então depende do que você vai escolher. Amém? Eu não vou ter tempo, vou ter que parar agora, acho que já está legal, mas eu poderia falar isso aqui por mais muito tempo, porque tem muito assunto sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Talvez eu continue na semana que vem, só para dar uma abrangida melhor. Mas olha só o que diz Hebreus capítulo 11, no versículos 15 e 16. Ele está falando sobre Abraão aqui. Hebreus capítulo 11, versículos 15 e 16. Está falando quando Abraão teve que sair da terra dele, de Ur dos Caldeus. E Deus falou para ele, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E esse versículo fala o seguinte, se eles quem? Abraão e Sara. Se eles estivessem pensando naquela pátria de onde eles saíram, eles teriam a oportunidade de voltar, diz o texto. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor. Qual é o ensino desse versículo? É fantástico o ensino desse versículo. Porque diz que eles somente seriam tentados a voltar se eles ficassem pensando na pátria que eles deixaram para trás. Daí se conclui o seguinte, que não existe tentação naquilo que você não pensa. Sabe por que você é tentado? Porque virou um pensamento. Se você não permite o pensamento, não existe tentação. Não existe. Sabe por que o cara cai na propina? Porque ele começa a pensar na propina. Na vantagem da propina. Porque se ele cortar na hora, fala, não, isso não é para mim. Esse negócio não é meu. Ele corta a tentação na hora. Ele não tem espaço na mente dele. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui é a conexão que existe entre o pensamento e a tentação. Ou o pensamento e a determinação da fé, ao contrário da tentação. Tudo está aqui, ó. Por que Satanás ganhou a parada contra Eva? Porque ele usou o raciocínio dela para pensar primeiro. Não foi assim que Deus disse. Não é isso que ele falou para ela? Ele está tentando esconder algo de você.
Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque no dia em que você comer dessa fruto, você será como Ele, conhecedor do bem e do mal. E ela começou a meditar naquilo. E esse é tudo que Satanás precisa de você. Sabe por que o cara cai em adultério? Irmãos, a gente não cai em adultério da noite para o dia. Se o cara é fiel e ama a esposa. Ele precisa de um processo de corrosão diário. O cara que ama muito a sua esposa, ele dificilmente uma mulher vai levar ele para a cama. Assim, que é crente mesmo. Mas se ele começa aquele pensamento, vai. Daqui a pouco ele fala, rapaz, não tropeça no meu caminho não, é hoje. Porque já está preparado todo o caminho para isso, não é verdade? Claro que é verdade. Então eu estou acabando aqui, mas eu queria deixar claro que o assunto aqui não é tentação. O assunto aqui qual é? Eu só falei em tentação para você, porque existe algo contra a fé que também é tentação na mente. Entenderam isso? Quando Deus fala assim para você, você pode ser fiel nas suas finanças comigo, que eu vou ser fiel contigo. Isso é fé. Mas no momento que a nossa mentalidade, por exemplo, duvida disso, a gente não consegue ser fiel. Porque a fidelidade depende de uma mente que não pensa na possibilidade do não. Entenderam? É por isso que novamente eu volto em Paulo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você está meditando ou pedindo a Ele. Às vezes você pede X e Deus quer te dar 10X. Mas se você se mantiver sem essa tua determinação de fé, Deus não pode te dar nem o X que você está pedindo. Porque Ele se limita, Deus se limita em você. E é tudo por hoje. Porque eu já te passei informação demais. Quem quer continuar na semana que vem esse assunto? Amém? E vocês também. A gente vai fazer um segundo vídeo sobre esse aspecto. Tá bom? Vocês do YouTube aí, um beijão. Eu vou orar com os irmãos aqui, em nome de Jesus.